falando sobre esse assunto tão importante. A gente se sente, privilegiado de falar sobre esse assunto. Nós não somos médicos, nutricionistas, profissionais de educação, nada. Nós simplesmente somos alguém que estamos buscando viver aquilo que a gente vai falar aqui. Isso é o mais importante, né? E o Senhor colocou no nosso coração uma palavra, o pastor nos deu um tema. Esse é o tema: bons administradores do templo. Amém? Então eu queria que você abrisse o seu coração essa noite, que você recebesse essa verdade no seu coração, aquilo que nós vamos falar para você hoje. Eu quero declarar que você nos ama. Quem nos ama aqui? Então você vai continuar nos amando até o final desse encontro. Esse é o objetivo, amém? A gente ama demais vocês e o Senhor falou grandemente. A gente quer dividir algumas coisas com você essa noite, amém? Então nós vamos falar sobre isso, sobre o templo do Espírito Santo, que é esse nosso corpo lindo que o Senhor nos deu. Por isso que a gente está assim bonito. Não vamos anunciar corrida e caminhada ainda, tá? Mas a gente vai falar sobre esse assunto. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria colocar ali no slide uma imagem, e foi difícil convencer, colocar essa imagem que eu vou mostrar. Isso que eu vou te mostrar, a Globo não mostra, tá? Mas nós vamos passar um pouco para a gente poder entrar nesse assunto. Essa aqui éramos nós, era o Luciano e a Renata, então nós já tivemos um passado. Nós tivemos uma história para contar, mas ali éramos nós, alguns anos atrás, acredito que uns 12, 15 anos, não lembro, né? A Bela ainda era pequena ali. E por que a gente está mostrando esses slides? Porque a gente quer falar um pouco da nossa vida, da nossa caminhada. Somos ser bons mordomos do nosso corpo, do templo que é o Espírito Santo. Então, enquanto vai voltar ali, abra a sua Bíblia já, para a gente ganhar tempo, em Efésios 5, 29. Efésios 5, 29. Vocês estão felizes ainda? Então é isso aí. Efésios 5, 29. Separa aí. E depois a gente vai ler Coríntios, mas vamos primeiro em Efésios para a gente começar. Amém? Achou aí? Efésios 5, 29 diz assim, ó: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Amém? Vou repetir aqui, ó: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, amém? Agora vai até Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 6, 19, aí que a gente espera, 1 Coríntios 6, 19, tá voltando ali já, a gente já continua ali no slide. Achou aí? Diz assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Tem aí? É o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. 20. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então esse texto nos mostra o quê? Que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele é a habitação do Senhor, é onde o Espírito Santo habita. Então por isso que nós vamos falar hoje sobre isso, sobre sermos bons administradores do nosso corpo, sobre o cuidado do nosso corpo. E eu vou voltar para passar já aqui. Então nós estamos falando dessa foto, né, que nós mostramos aqui, que era nós. Aqui tem uma outra que está melhor. Essa daqui era a gente também. Eu coloquei uma camisetinha ali para não escandalizar os irmãos. Mas essa era a Rê, essa moça aqui. Ali era eu aqui também. Aí esses anos atrás, não é? Com esse templo do Espírito Santo aí, que a gente estava, era desse jeito. E aí, sua mãe, não vou deixar só o ruim, vamos colocar os bons também, né? Ah, você só queria a gente passar vergonha? Tem aqui também, ó. E esses somos nós, hoje,
na nossa corrida no bom combate da fé. Então nós lemos o quê? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, falamos sobre o cuidado do nosso corpo, sobre o cuidado do templo que Ele nos deu. E aí, quando a gente olha para o corpo, eu me imagino muito olhando para quem? Para Jesus. Não tem como a gente falar sobre corpo, sobre saúde, sobre todas essas coisas, se não olharmos para Jesus. Na verdade, Jesus é referência de tudo na nossa vida. Se a gente olhar para a Bíblia, nós não temos sobre peso, sobre biotipo de Jesus, sobre nada, nós não temos essa informação. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo que Jesus fez, a gente começa a identificar muitas coisas. Nós olhamos o quê? Que Jesus, ele com certeza, ele não era uma pessoa sedentária. Com certeza Jesus ele não estava acima ou abaixo do peso ideal. Com certeza ele se alimentava certo, ele descansava, ele fazia aquilo que precisava. Porque nós olhamos para Jesus, o que ele fez? Jejuou 40 dias e 40 noites. Não é para qualquer um. Uma pessoa que não tem um cuidado suficiente ali do corpo, da saúde, ela não consegue fazer um jejum desse. A gente olha para Jesus, ele andou, segundo os estudiosos, cerca de 1000 quilômetros em todo o seu ministério. Olha isso, quanto que ele andou. E naquela época não tinha tênis de placa, não, era no chinelão, nas sandálias. E ele andou por cerca de 1000 quilômetros, então ele tinha um condicionamento físico muito bom. A gente olha para Jesus, ele era carpinteiro. E dependia do quê? De uma força física para trabalhar com aquelas madeiras pesadas. Não era os MDF que nós usamos de hoje, que já é pesado, mas não é. Ali era madeira de lei, madeira pesada. Então, era um serviço que tinha que ter uma estrutura física boa para trabalhar. Então, a gente consegue entender o cuidado do corpo. Quando nós olhamos para Jesus, ele carregou por cerca de 1 quilômetro uma cruz, que pesava em média de 80 quilos. E olha que ele passou uma noite acordado orando no Getsemane, e ainda ele estava o quê? Ele apanhou, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça. E aí você pode falar, mas é Jesus, mas não se esqueça que Jesus ele veio como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem, sendo cheio do Espírito Santo, como eu e você nós somos. Então não foi nada de diferente que eu e você não podemos fazer. Por isso que é essa importância, a gente olha para ele e fala assim, com certeza, ele tinha uma vida e um corpo completamente saudável. Amém? Eu acho que a gente olha para Jesus assim, tinha o corpo do Danilinho ali, um corpo saudável, só que devia ser mais alto, né? Devia ser baixinho, não. Olha quem está falando agora. Mas, gente, o que eu quero dizer é que a nossa geração, ela nasceu, quem tem a minha idade aí, os 25 anos, uns 40 anos, que a gente tinha que comer muito para a gente ser bem. Minha mãe olhava para mim, não, eu tenho que estar fortinho, A gente era entupido de biotônico Fontoura para comer mais, óleo de não sei o que, de bacalhau lá, quem lembra disso? A gente tomava tudo isso. Minha mãe já me deu tijolo de barro para eu comer, para matar as lombrigas, porque eu não engordava. Sabe, é tantas coisas que a gente conhece, o cristão é conhecido o quê? Como aquele que come demais. Quando nós fechamos nosso buffet de casamento, a gente teve que pagar mais caro, 30%, porque não ia colocar bebida, mas o crente come muito. Então a gente foi ensinado isso, a gente aprendeu muitas coisas desde pequeno, né? É claro, gente, que o espírito é a parte mais importante do nosso corpo, isso não tem dúvida, é o nosso espírito que se relaciona com Deus, é onde nós somos guiados, onde nós somos cheios, é claro. A gente fala sobre a nossa alma, ela é responsável pelo nosso intelecto, tranquilo, é tudo isso, mas o nosso corpo também é tão importante quanto ambos. O nosso corpo é tão importante como a nossa alma e como o nosso espírito. E existe uma necessidade de cuidarmos dele. Tem uma frase que acho que vai voltar ali. Eu vou colocar, se puder passar aí, Rê. É uma frase que diz assim, não tem como ficar espiritualizando aquilo que são escolhas naturais. Não tem como a gente espiritualizar aquilo que são escolhas naturais. Algumas semanas atrás eu visitei, eu faço os trabalhos de sexta-feira lá, a visita no HC, e eu comecei a conversar com um senhor que ele estava fazendo radioterapia lá por conta do pulmão, câncer no pulmão, e eu conversando do lado dele ali, senti um cheiro de cigarro nele, né? E aí peguei e falei, por que o senhor está aqui? Câncer no pulmão, o que é? Eu fumava, do cigarro e tal. Eu falei, Aí eu peguei e perguntei, mas e aí, o senhor parou de fumar? Aí ele falou, não. Eu falei, mas poxa, o senhor fez químio, está fazendo rádio e não parou de fumar ainda? Mas filho, se eu parar de fumar, eu vou morrer.
Aí eu pensei comigo, o senhor vai morrer desse jeito, fumando, fazendo rádio, fazendo tudo. Aí eu pensei comigo, falei, nem vou orar por ele, porque se ele não quer nem parar, abandonar aquilo que está roubando a vida dele, o que vai adiantar me orar para ele nesse momento? Mas, gente, eu quero dizer isso, sabe? São escolhas que são naturais. É claro, sabe, que eu creio que Deus cura. É claro que Isaías 53 é a nossa verdade. E eu me movo por isso. Aonde eu vou, estou orando por cura. Coloco a mão nas pessoas, declaro que Jesus cura, que Jesus é provedor, é protetor. Ele é tudo aquilo mesmo. E pessoas podem ser curadas, transformadas, e a gente vê isso. E é um movimento que a gente crê e a gente ministra todo dia isso. E se você estiver aqui hoje com uma enfermidade, em nome de Jesus, seja curado. Nós cremos nisso, mas nós precisamos parar de terceirizar a nossa parte. Existe uma parte que é nossa, que nós precisamos parar de terceirizar. O apóstolo Paulo certa vez disse para Timóteo, falou, ei Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho para suas enfermidades no estômago. Falou isso. Sabe, eu não estou aqui fazendo apologia para beber vinho, não é isso. Mas o que ele queria dizer? Hoje nós temos, né, a água maravilhosa, água alcalina, pH não sei o que, voz, é tanta coisa, né? Mas ali naquele momento ele queria dizer para Timóteo, se aproprie de coisas naturais também. E Paulo era aquele que poderia orar por cura. Mas ele está falando, cuida da sua saúde. Tantas coisas maravilhosas que Deus deixou, tantos chás aí, chá de gengibre, chá de camomila, chá verde, tantas coisas. É isso que mais ou menos Timóteo queria falar. Paulo queria falar para Timóteo, a gente precisa parar de terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade. Vocês estão comigo? Estão ainda aí? Olha isso aqui, precisamos de forma urgente parar de achar que muitas coisas acontecem porque tinha que acontecer, sendo que muitas coisas poderiam ser evitadas por nós mesmos. Se eu te perguntar aqui, quem faz revisão no carro? Todo mundo vai levantar a mão. 6 meses, 1 ano, né? Nós temos aí os irmãos mecânicos aí, né? 6 meses, 10 mil, 1 ano. E se eu te perguntar, qual foi a última vez que você fez um check-up médico? Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue, um teste ergométrico, um teste aí de, né, um exame de próstata, mamografia, colesterol, entre outros? A gente tem cuidado muito do nosso carro e não tem cuidado do nosso corpo. Olha a importância de nós fazermos aquilo que é a nossa parte. Sabe por quê? A forma como cuidamos do nosso corpo determina a duração dele. A forma como cuidamos do nosso corpo determina a duração dele. Sabe o que acontece? A gente sempre diz assim, morreu porque chegou a hora. A gente tem essa frase. E é uma verdade, eu creio que muitas vezes chegou a hora sim, mas muitas vezes nós aceleramos essa hora. Muitas vezes as nossas escolhas erradas aceleram esses processos. Eu tenho um pessoal que eu sigo no Instagram que fala o vídeo assim, porque os homens vivem menos. Não sei se você já viu, é cada loucura, o cara desce de carrinho de feira na ladeira, o cara pula sem paraquedas, o cara faz um monte de coisa, estão acelerando, meu. Gente, não sei, não tem ninguém que pilota iFood aqui não, né? Misericórdia, gente, toma cuidado. A gente vê cada barbaridade na avenida, não para em um semáforo, atravessa tudo, parece que até teve um ontem, né, que morreu ali. Gente, é isso que eu estou falando, sabe? Existem coisas que nós estamos acelerando, sabe? A falta de cuidado com o nosso corpo não vai fazer você perder a sua salvação, não é sobre isso, sabe? A sua salvação não diz respeito a isso, é o teu espírito, mas pode acelerar. Às vezes você pode chegar mais cedo. Às vezes você pode chegar mais cedo e deixar de cumprir o propósito que Deus tem para você. Então é sobre isso que nós estamos falando. E eu tenho acompanhado o Luciano Subirá falar muito sobre isso. E tem uma frase que ele fala, que é a frase que a médica dele falou para ele quando ele estava com 127 quilos, foi essa aqui, O corpo é como um cartão de crédito. Primeiro você usa e depois chega a fatura. E isso é uma grande verdade. E muitas vezes essa fatura vem bem alta para a gente pagar. Porque nós precisamos desse cuidado. E sabe, nós sabemos muito bem, querido, você já sabe disso, se você faz atos, mais ainda, nós somos um espírito, não é? Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E aí nós falamos o quê? Que o nosso espírito é onde nós nos relacionamos com Deus.
é onde nós somos feitos nova criatura, é onde nós recebemos uma nova natureza, e legal, está tudo certo, nós estamos cuidando dele, nós estamos alimentando ele, nós oramos em línguas, e legal. E aí a nossa alma, a nossa mente, que é o que? As nossas emoções, intelectos, pensamentos, onde somos renovados e onde somos transformados. E também está tudo certo, porque você está aqui hoje renovando a tua mente, você está aqui hoje enchendo a tua mente. E aí a gente tem o quê? O nosso corpo é responsável por carregar esse espírito e essa alma. É o templo do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para cuidar dele? Eu estou cuidando do meu espírito, eu estou cuidando da minha alma, legal, são partes importantíssimas, mas e o meu corpo? O que eu estou fazendo para cuidar dele? O que eu estou fazendo para melhorar ele, para eu cumprir a carreira que o Senhor tem colocado na minha vida? 1 Tessalonicenses fala aí, que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos apresentar ao nosso Deus? O que nós vamos apresentar a Ele? Amém? E Ele fala aí sobre o corpo, a alma e o espírito. Amém, gente? Abra aí em 3 João, e eu vou passar para a Rê aqui, que ela vai dividir algumas coisas com você. 3 João capítulo, é só um, 3 João 1, versículo 2. Você está feliz? Amém, glória a Deus. Vamos sair daqui pessoas melhores, em nome de Jesus. Achou aí, 3 João? Finalzinho da Bíblia diz assim, amado, ele está falando para o filho da fé dele, Gaio, e ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem uma outra tradução, a NVI, que fala assim, oro para que vá tudo bem, para que esteja tão saudável fisicamente como espiritualmente. Então é nítido que ele está falando sobre o quê? Sobre de corpo físico. E aí João coloca no mesmo nível a prosperidade e a saúde. E a gente sabe que viver uma vida próspera é sobre viver o quê? Uma jornada bem sucedida em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, então, eu não consigo viver uma jornada bem sucedida se o meu corpo não estiver saudável, sem eu cuidar do meu corpo, sem eu cuidar do espírito, alma e corpo, para que a gente complete a nossa carreira. Amém? Amém até aqui? E como nós vamos então cuidar do nosso corpo, gente? A Rê agora vai falar aqui 3 dicas para você sobre como sermos administradores desse templo lindo que o Senhor nos deu. Amém, querida? Não me olha assim, hein? Você sabe, quem que faz exercício aqui? Quem que não faz exercício aqui? Tem alguém? Pode levantar. Levanta, gente. Então para vocês que não faz, 20 minutos de caminhada, para quem nunca fez, né, faz toda a diferença. Por 2 coisas. Primeiro, tira você do sedentarismo. E segundo, tira você da zona de conforto. Isso é muito sério, sabe? Tem tanta coisa que dá para a gente fazer, tanto esporte que hoje tem aí, que dá para a gente fazer, caminhada, corrida, beach tênis, crossfit. Aí não dá. Bike, tem muita coisa que dá pra gente fazer, muita coisa. Faz, é verdade, joga. Então, e uma série de coisas que a gente tem para fazer. Aí eu te pergunto, você tem possibilidades de você fazer vários tipos de exercícios e você não faz por quê? Ele pôs na mão ali, Por que será que a gente não faz? E a gente precisa entender que, da mesma forma que Deus nos colocou aqui, Ele quer que a gente volte saudável. E a gente precisa colocar isso no nosso coração e na nossa mente, e entender isso. E eu tenho uma estratégia, que é minha, claro que, assim, ninguém precisa fazer como eu, mas eu tenho que falar como mudou a minha vida e mudou a do Luciano, em relação à nossa vida saudável, né? Eu já tenho um bom tempo já, né,
que eu acordo 10:04 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo. 10:04 da manhã. Primeiro é assim, eu sempre costumo deixar um dia antes, igual hoje, né? Eu vou chegar na minha casa, vou comer, e aí eu já vou deixar a roupa de treino separada, já vou deixar a chaleira com água no fogão, já vou deixar o coador de café, já vou deixar tudo pronto, porque eu sei que amanhã meus horários são todos muito bem, assim, cronometrados, é muito certinho. Então, eu tenho que deixar tudo pronto para não me atrasar em nada. E aí eu acordo 10:04 da manhã. Primeira coisa, eu coloco lá a conexão, ó, o Ivan lembrando, ponho a conexão logo cedo para eles a mensagem. E depois eu já me troco, já vou fazendo café, já vou fazendo minhas coisas. E aí eu tenho o meu momento com Deus, meu devocional. Eu não saio da minha casa sem fazer meu devocional. E aí eu faço meu devocional, tenho um tempo lá. E depois, quando é mais ou menos 5:15, eu já estou saindo para correr aí na rua. E por que eu estou falando tudo isso, né? Claro que não precisa fazer como eu, né? Num horário que, para mim, foi muito importante esse horário, porque eu tinha, de alguma forma, separar um tempo para mim. Mas você pode ver um horário que seria bom para você. Só que, assim, tem muita gente que se sabota, na verdade. Que fala, ai, não posso. Ai, Rê, é difícil. Ai. E aí vai deixando. E passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. E aí vai deixando. E aí, a gente estava estudando, né, sobre isso. Claro que a gente não é nutricionista, educador físico e coisa assim. E a gente estava vendo que você sabia que 1 hora de atividade física corresponde a 4% do seu dia? Então, assim, a minha pergunta é, será que você não tem como você dar 4% do seu dia para você fazer um exercício físico? 4% não é nada do dia, sabe? O dia da gente tem... Quanto tem? 24. O meu não é diferente de vocês, o de vocês não é diferente do meu dia, nem do Lu. E por que será que a gente não faz? A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. A gente tem que virar essa chave e entender a importância que tem da gente cumprir o propósito que Deus colocou aqui na nossa vida. O Senhor colocou um propósito na vida de cada um. Não é só a questão da alma, do espírito, mas é o corpo também. Nós precisamos estar saudáveis para cumprir o nosso ID. Nós precisamos estar saudáveis. E tem 2 frases que eu coloquei, que fala assim, né? Cuidar do corpo é uma forma de honrar a Deus que nos deu a vida. John, isso aí, Rafa. O outro é, cuidar do corpo é um ato de mordomia. Olha a série. Reconhecendo que ele é um templo do Espírito Santo. Então, assim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa pensar e entender que o exercício, ele é importante. Não é só para ter um corpo esbelto, não é saúde. A gente precisa ter saúde. Outra coisa que eu quero falar com vocês também é a respeito da alimentação. Porque não adianta a gente fazer exercício e a alimentação ser ruim. Quem gosta de pudim? Quem gosta de brigadeiro? Eu. E aí eu te pergunto, você precisa disso? Ai. Você precisa disso? A gente não precisa. De vez em quando, não é sempre. A gente tem a mania, né, de comer, acabar de almoçar, acabar de jantar. Vamos comer um docinho. Eu em casa eu tô 0 açúcar, 0 farinha de trigo, já tem 20 dias. E esses daqui, eles ficam assim, nossa mãe, quando você tá fazendo esses negócios aí, não tem um doce. Atrapalha a nossa vida. Como assim atrapalha? Você, eu. E aí a gente acaba brincando e tudo mais. Mas a gente não precisa. A gente não precisa de tanto consumo de doce, a gente não precisa tanto consumo de farinha branca. A gente sabe que produto industrializado só traz coisa ruim para nós, para a nossa vida, para o nosso organismo. A gente sabe que a gente precisa se alimentar. E a gente em casa, a nossa vida assim, é uma correria, né?
trabalho, faço faculdade, tem o nosso ministério, a gente ajuda pessoas, a gente tem várias N coisas para fazer. Mas a gente sabe que na correria, se a gente for comer qualquer coisa, a gente vai chutar o balde. A gente vai comer fritura, vai comer salgado, vai comer coxinha. A gente sabe disso. Só que a gente tem uma programação na nossa casa. Então, de final de semana, a gente pega um dia da semana para poder fazer as nossas marmitas. Então, a gente faz carne, faz legumes, a gente assa a nossa sobrecoxa lá, a gente faz o arroz. Sobrecoxa de cada dia nos dá hoje. A gente pega ou um sábado ou um domingo, um meio período para a gente fazer tudo. E a gente deixa todas as nossas marmitas prontas para a semana. Lava um tanto de alface, lava um tanto de verdura, já seca ela, já deixa nas Tupperware. Você abre a minha geladeira, só tem Tupperware. Mas, por quê? Para a gente facilita. Porque é só a gente chegar, esquentar e já comer. E na faculdade também eu levo marmita, porque tem lá a tia da cantina que faz aqueles salgados para ficar chamando a gente pelo cheiro, né? Cheiro de salgado. E eu levo, abro minha marmita lá sem ter vergonha nenhuma e como minha marmita com maior tranquilidade. E aí o pessoal fala assim, nossa, Rê, você me inspira. Nossa, Rê, queria ter um gás desse. Eu falo, e por que não tem? Eu não sou diferente de ninguém. Nós não somos diferentes nem melhores do que ninguém. Mas uma coisa a gente sabe, a gente está cuidando do templo. A gente precisa estar saudável para a gente poder cumprir o nosso ID. Fazer o que Deus chamou para a gente fazer. Que é cuidar de pessoas, que é ir onde a gente tem que ir. Agora, como que a gente vai fazer cumprir o nosso ID se a gente está só o pó? Tem muita gente que fala assim, Rê, eu sou grande, eu sou alto, eu preciso comer muito. Não, você não precisa comer muito. Você pode comer o suficiente, em equilíbrio e moderação. Vocês me amam ainda, gente? Por favor, hein? Tem uma frase que fala assim, nosso corpo é um templo e é importante mantê-lo saudável. Isso inclui boa nutrição e exercícios regulares. Você falou da alimentação, né? Eu lembrei como um tempo atrás eu fui no médico, no estômago e tal, e aí diagnosticou lá gastrite, né? Aí ele falou, beleza, tal, aí eu vou te passar o cardápio que você não pode comer. Não podia comer nada. Eu falei, eu vou morrer, Jesus me leva, eu vou ficar aqui fazendo o quê se eu não posso comer nada? Não pode comer molho, não pode comer fritura, não pode comer pizza, não pode comer nada. Mas aí eu fui me adaptando, comendo as coisas direitinho, ali cicatrizou, e eu já como, né, normal, algumas coisas lá, dia certo, tal. Mas assim, eu não morri por isso. Então assim, a gente não vai morrer por mudar a nossa alimentação. A gente não vai, deixar, agora não vai, nossa vida acabou porque eu não vou comer. Não, a gente vai conseguir o pudim, né, uma vez na semana. Até porque assim, ninguém aqui para em qualquer posto para abastecer seu carro. Ninguém aqui para em qualquer posto, não é verdade? Você procura um posto bom, de bandeira, você não para. Então por que a gente come qualquer porcaria na rua? Por que a gente não se programa para comer melhor, comer certo, se organizar? Então, assim, dá para fazer, gente. Dá para fazer, é só a gente querer. Amém? E esse último ponto. Agora, saúde mental, né? Que é muito importante, né? Porque a gente está cuidando, lembrando, da alma, do espírito e do... A gente está cuidando dos três. Jesus disse sobre termos vida plena em todos os sentidos. E é extremamente necessário a gente reabastecer da palavra todos os dias, renovando a nossa mentalidade. Lá em Romanos 12:2, fala assim, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos abastecer todos os dias, né? Nós precisamos, porque para a gente lutar, para a gente avançar, para a gente ir além, a gente precisa ter a nossa vida com Deus diária. E com isso, nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Como que a gente renova a nossa mente? Cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito e cuidando do nosso corpo. Eu, normalmente, assim, meus horários, como eu já comentei com vocês, é bem, bagunçado, assim, bem corrido, mas eu não saio sem fazer o meu devocional.
E quando às vezes está na correria de manhã, eu paro tudo. E não é todos os dias que eu malho. Eu malho 2 vezes na semana, e o sábado e o domingo. E aí eu tenho 3 dias. E mesmo eu não indo fazer alguma coisa, eu acordo 3:50 da manhã para fazer o meu devocional. Eu poderia ficar até um pouquinho mais tempo na minha cama, eu poderia, né, porque eu entro no meu trabalho um pouquinho mais tarde, eu poderia. Mas a minha vida espiritual, a minha mentalidade, ela precisa ser renovada todos os dias. E para isso, para a gente passar por situações, para a gente viver a vida abundante que Deus tem para cada um, a gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa buscar a palavra, orar mais, ouvir durante o dia ministrações que vão edificar a sua vida. Tem tantas ministrações do pastor Hélio, da igreja, tem tanta coisa que a gente pode se encher da palavra. E às vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas, olhando TikTok, olhando outras coisas, sendo que a gente pode pegar e abrir nosso coração para receber a palavra e se encher, ter um combustível, para quando alguém precisar, a gente ter, para poder passar para as pessoas. Joyce Meyer fala assim: uma mente saudável é um reflexo da paz de Deus em nossa vida. Outra frase, ele fala assim: Deus quer que tenhamos uma mente saudável para que possamos viver uma vida cheia de paz e propósito. Max Lucado. E um outro que eu não vi, né, o nome. Uma mente saudável é um coração que repousa na sabedoria e no amor de Deus. Então, assim, a gente é muito sério isso. Eu acho que está na hora da gente virar essa chave e a gente entender o quanto que a nossa vida, o quanto que o nosso corpo, o quanto que nossa alma, nosso espírito é importante para Deus. Como eu falei no começo, Deus colocou a gente aqui na Terra para a gente cumprir o nosso ID. E Ele colocou a gente com um corpo saudável. Ele não colocou a gente com pressão alta. Ele não colocou a gente com diabetes. Ele não colocou a gente com depressão, com ansiedade. Ele não colocou a gente com nada disso. O Senhor colocou a gente saudável. E a gente tem que continuar até a vinda de Jesus com o nosso corpo saudável. Então, o que a gente quer falar para vocês virarem essa chave, sabe? Entender a importância. Começa no pouquinho, vai um pouquinho, 20 minutos todo dia, sabe? Começa na alimentação, eu vou começar na alimentação primeiro, depois eu vou aos pouquinhos numa academia, ou não tenho condição hoje, vai caminhar, sabe? Vai numa praça. Tem tanta coisa que dá para a gente fazer. O que não dá é para a gente ficar no sedentarismo. O que não dá é para a gente ficar na nossa zona de conforto. O que não dá é para a gente aceitar e tá tudo bem. Meu corpo tá assim, tá tudo bem. Minha vida tá assim, tá tudo bem. Igual aquela música, né? Deixa a vida me levar e tá tudo bem. E não é assim. A gente precisa cuidar. A gente precisa entender a importância que é da gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Amém, gente. É isso aí. Pode. E é dessa forma mesmo, né, que a Rê falou. E assim, quando engloba tudo, né, o cuidado físico, a alimentação, e não é o fato de comer menos, tem gente que come pouco, também está errado, é o suficiente, é cuidar. Como nós não somos aqui nutricionistas, médicos, às vezes o Rafa vai até aprimorar mais, fazendo live com pessoas mais apropriadas, mas o que a gente está trazendo para você é do nosso coração, daquilo que Deus colocou, daquilo que é uma realidade que Ele tem ministrado à nossa vida, e para que você também viva os propósitos de Deus. Para encerrar, eu quero concluir, um grande avivalista escocês, ele morreu aos 29 anos, e no leito de morte dele, ele falou essa frase aqui, ó: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Ou seja, ele era um grande homem de Deus, tinha um chamado para cumprir, tinha uma mensagem de Deus. O que aconteceu? Ele matou o corpo dele no meio do caminho e não conseguiu fazer aquilo que o Senhor tinha preparado para ele fazer. E é uma mensagem forte, porque assim, eu matei o cavalo, o meu corpo queria levar essa mensagem. Quantas vidas que iam ser alcançadas, quantas famílias que iam ser transformadas, quantas pessoas que iam ser inspiradas através do legado que o Senhor colocou sobre a vida dele. E querido, sabe, esse Salmo 139... eu sou apaixonado por ele, eu ministro ele é uma grande verdade, ó. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir.
É claro que nós temos um propósito. É claro que você foi criado por um propósito. É claro que a nossa vida ela está registrada no livro de Deus. Mas são as nossas decisões de hoje que vão definir o cumprimento da nossa jornada e do nosso propósito aqui na terra. É o que eu decido fazer hoje que vai completar a minha carreira. É o que eu decido fazer hoje que vai me levar até o fim da minha jornada, até o dia que o Senhor planejou para que eu viva, seja qual for ele o tempo. Mas vai depender das escolhas de hoje para que esse propósito, para que esse planejamento, ele se execute na minha vida e na tua. E quando nós chegarmos lá, o Senhor poder falar, completou a carreira. Muito bem, você chegou, você venceu, aquilo que eu coloquei para você cumprir, você cumpriu. E é isso aqui, entra aqui e estamos juntos. E o último texto que eu quero fazer para a gente finalizar, eu parafraseei esse texto de Paulo, que diz assim, ó: lutei o bom combate, cuidei do meu corpo como templo do Espírito Santo, completei a carreira e mantive a fé. Amém? Se coloca de pé aí, que essa seja a tua verdade. E a minha e a nossa, que nós possamos declarar isso, né? Combati o bom combate, cuidei do meu corpo, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, voltamos a falar, isso o Senhor colocou muito forte no nosso coração, sobre esse cuidado, não perca tempo. O Senhor tem para nós, estamos para cumprir uma boa obra, amém? Nós temos uma obra para cumprir, um chamado para cumprir, sabe? Que você possa construir a tua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito diante do Senhor. Então, sabe, toma isso como uma direção para a tua vida, como uma palavra que saiu do trono de Deus para a tua vida, amém? Cuide do teu espírito, da tua alma, mas também coloque o teu corpo, amém? Feche os seus olhos aí, aleluia. Senhor...